Um outro elemento importante, eu diria, muitíssimo importante, quando discutimos planejamento e relatório de pesquisa, é o que chama de categoria de análise. Aliás, não é só planejamento da pesquisa. A Minai, por exemplo, diz que as categorias são os conceitos mais importantes de uma teoria. E o que é que se entende por categoria de análise ou categoria analítica? Antes de dizer isso, eu queria dizer o seguinte, que às vezes se faz uma confusão, e nós precisamos não confundir categorias analíticas, em termos gerais, com categorias que são construídas, ou são detectadas, ou são identificadas, por exemplo, quando se faz análise de conteúdo. Na análise de conteúdo, nós trabalhamos com categorias, lá da Bardan, lembram? Né? Que uma das questões fundamentais do processo fundamental da análise de conteúdo, uma das etapas é a construção de unidades, né, de categorias, desculpe. Né? Então, é uma forma de categoria analítica, a categoria construída para análise de conteúdo? Sim, mas a categoria de análise, ou categoria analítica em termos gerais, né, ela, digamos, é muito maior do que isto. Né? Chama-se de categorias de análise ou categorias analíticas aquele elemento, aquelas questões que, digamos, nos permite conhecer, nos permite aprender, né, o fenômeno ou a característica, o objeto de estudo. Ou seja, nas palavras de Minayo, né, categorias analíticas são aquelas questões, aqueles aspectos que retêm, que detêm as relações sociais fundamentais e são referência para a apreensão do objeto de estudo. Então, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com categoria para classificar alguma coisa, né, adotá-la significa agrupar coisas. Então, quando eu vou classificar, adotar uma categoria de análise, uma categoria analítica, eu estou agrupando coisas, como se faz, por exemplo, na análise de conteúdo. Enfim, então é um conceito, né, que nós utilizamos, ou é um elemento, eu diria, e aí veja que eu falei normalmente a palavra conceito, né, é um elemento, né, é algo que nós utilizamos para aprender, né, o objeto nos seus aspectos gerais, ou seja, a categoria analítica é aquele elemento que nós vamos tomar como referência para conhecimento do objeto ou do fenômeno de estudo. E Minayo faz a distinção entre dois tipos de categorias, uma chamada de categoria analítica, ou categorias de análise, e tem um outro tipo de categoria que ela chama de categoria empírica, ou categorias empíricas. O que é uma categoria empírica e a diferença dela para a categoria de análise? A categoria empírica são aquelas categorias que nós construímos, né? São as categorias construídas intencionalmente com a finalidade de tornar operacional o nosso trabalho de campo. Ou seja, eu tenho categorias analíticas e, para eu ir para campo, eu tenho que, digamos, traduzir esta forma de estudar o fenômeno, o objeto de estudo, traduzir numa forma operacional. E ela chama isso, então, digamos, essas definições, essa construção de categorias empíricas. Essas categorias empíricas, né, então, é aquilo que nos permite aprender as características, enfim, a especificidade da realidade que nós estamos estudando. E esta apreensão, obviamente, esse conhecimento da realidade é feito através de mensuração, da observação, enfim, é dependendo da nossa proposta de pesquisa. E como é que nós... E vamos ver já um exemplo um pouco mais na frente. Como é que nós
no caso das categorias analíticas, como é que nós a construímos, a identificamos? Nós a construímos, a identificamos com base na literatura, ou seja, na revisão da literatura, na base teórica que nós discutimos para a compreensão do problema de pesquisa, ou nós a identificamos através de estudos anteriores. Nem sempre, às vezes, as teorias nos permitem a construção, a identificação dessas categorias diretamente. Às vezes, nós temos que lançar mão de resultado de trabalhos anteriores que foram realizados, às vezes, com o propósito de identificar categorias que possam ser utilizadas, categorias de análise que possam ser utilizadas para a apreensão dos objetos. Eu trouxe aqui um exemplo de categorias de análise, categorias analíticas, tomada aí de Veloso, Nakata, Fischer e Dutra, que é sobre pesquisa, é uma pesquisa sobre crime organizacional. Então, eles identificaram lá, eles construíram e identificaram na literatura várias categorias de análise. Eu tomei uma para exemplificar o que seria uma categoria de análise no estudo de crime organizacional. Por exemplo, uma das categorias é liderança. Então, eles identificaram algumas: liderança, satisfação, motivação, aprendizado, desenvolvimento, enfim, algumas categorias. Eu tomei uma como exemplo para trazer para vocês como é que foi tratado essa categoria. Então, a categoria de análise, categoria analítica, liderança, foi conceituada, enfim, foi definida como sendo um processo social no qual se estabelecem relações de influência entre pessoas. Então, isto é digamos, um conceito de liderança que foi tomada como sendo uma categoria de análise, o que significa foi tomado como uma das categorias para a apreensão do fenômeno chamado crime organizacional. Ok? Do ponto de vista empírico, ou seja, a categoria empírica estabelecida, enfim, construída para verificar isso, ou seja, para operacionalizar essa verificação, foi definido como sendo categoria de análise. Na categoria de análise encontram-se os seguintes fatores: grau de confiança e credibilidade dos empregados na chefia, percepção de que os líderes agem de modo orientador, inspirador e equilibrador. Ou seja, para estudar empiricamente liderança, esses autores estabeleceram que iriam verificar empiricamente o grau de confiança e credibilidade dos empregados na chefia, a percepção de que os líderes agem de modo orientador, inspirador e equilibrador. Ou seja, daqui um pouco nós vamos ver que isso que nós estamos chamando aqui de definições ou conceitos tem a ver com algo que nós vamos falar daqui um pouco, que é definição constitutiva e operacional, que nada mais é do que a definição constitutiva, é a definição de um conceito por meio de outros conceitos. Ou seja, a definição de uma palavra por meio de outras palavras, a definição de algo usando um conjunto de palavras. Então, é uma definição de um conceito utilizando outros conceitos. Então, por exemplo, um conceito liderança, que foi tomado esse conceito como uma categoria de análise, foi definido como sendo um processo social na qual se estabelece relações e, empiricamente, foi dito o seguinte, que esta categoria, este conceito, essa categoria seria verificado por meio do quê? Do grau de confiança, da credibilidade e assim por diante. Ok? Eu espero que a gente esteja esclarecendo aqueles pontos que ficaram obscuros na nossa última discussão.